São João Paulo II, rogai por nós. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Campus Fidei. Aqui quem fala é o Gabs. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez, em mais um episódio. E parece que é mentira, eu falo isso todos os episódios, mas esse é muito especial também. Um tema incrível, a gente espera que a nossa partilha possa ser alguma luz aí para a sua vida. Vou me apresentar um pouquinho, depois pedir para os meus convidados de hoje se apresentarem e a gente começa falando. Fechou? Bom, gente, sou o Gabs, sou casado com a Débora, nós somos missionários da Rede Missão Campus Fidei desde 2019. Temos o nosso primeiro baby, Santiago, com 8 meses atualmente. Sirvo aqui na Rede Missão em alguns núcleos, o núcleo de formação, o núcleo de produção de conteúdo aqui no podcast e o núcleo de diaconia, que nós preparamos os nossos eventos externos para quem quiser conhecer o Instituto aqui em Brasília, enfim, também como fonte de arrecadação, né? Pedi aqui para o meu convidado da frente se apresentar. Vai lá. Show de bola. Bem, gente, que alegria estar aqui. Meu nome é Ícaro, tenho 35 anos, estou na Rede de Missão desde 2021, né? Sou casado com a Ana Carolina, pai da Helena, do Bento e do Pedro Paulo, 8, 3 e 2 anos, respectivamente. Sirvo no núcleo de formação atualmente e estou muito feliz de estar aqui falando desse tema tão especial que o Gabs ainda não falou, mas é só para dar um gostinho especial para você saber que tema é especial. Todo mundo já viu no tema, no título, mas tudo bem, né? Oi, pessoal, eu sou a Isabela, sou casada com o Felipe, nós somos membros da Rede de Missão desde julho de 2023. Temos 2 filhas lindas, maravilhosas, a Kiara de 2 anos e a Catarina de 5 meses. Hoje eu sirvo no núcleo de música, no núcleo Koinonia, no núcleo de revisão de textos. Oi, gente, eu sou a Maria Vitória, mas todo mundo me chama de Mavi, então eu sou a outra Mavi, noiva do outro Guilherme. Tenho 24 anos. 24, gente, meu Deus, não, é 27. Descontou a pandemia. Perdi a idade. Sou missionária da Rede de Missão há uns 2 meses e sirvo no núcleo de didascalia. Perfeito. Está aqui com a gente hoje gravando o Gui, não esqueci dele hoje. Como a Mavi falou, acho que não sei se falou, né? Eu sou noivo. Está aqui gravando com a gente hoje. Hoje é a estreia da Mavi no podcast, estreia do Ico no podcast. Isso aí. E a Isa, segundo, né? Perfeito. Bom, gente, antes de começar, agradecer aos nossos colaboradores, que são essas mãos generosas, esses rostos que muitas vezes nós não conhecemos, né, em toda a história da Rede Missão, desde a inspiração. Pessoas que confiam nessa obra, que não é nossa, mas que nos foi dada para administrar e, quem sabe, com a graça de Deus, salvar muitas almas, né? Então, se você gosta do nosso podcast, gosta dos nossos conteúdos no Instagram, participa de algum dos nossos grupos de estudos, considere ser um colaborador Campus Fidei para ajudar com que essa palavra que chegou até você, chegou até o seu coração, possa chegar também ao de outras pessoas. Fechou? Bom, gente, nosso tema de hoje será a incredulidade e a fé católica. Um tema que parece difícil, mas vai ser de muita valia para todos nós, tenho certeza. Bom, gente, queria trazer uma reflexão aqui para vocês. Para a gente começar o nosso tema, que parece um pouco muito difícil, assim, mas que com certeza vai ser de muita valia para todos nós. Então, queria trazer um pouco sobre a ressurreição de Jesus, para partir desse ponto e depois a gente trazer para as nossas vidas pessoais também. Quando a gente pensa na ressurreição de Jesus, né, no tempo pascal, pensar que, primeiramente, que Deus se encarnou já é algo muito, muito louco, assim, né, para pensar, um escândalo mesmo, assim, pensar que Deus se faz homem para estar no meio de nós, né? E depois de toda a vivência com os apóstolos e na Semana Santa, enfim, na Sexta-feira da Paixão, pensar que aquele homem
que era Deus, se fez homem no meio de nós, se entregou por nós, morreu na cruz e ainda há de ressuscitar. É interessante a gente ver os evangelhos porque Jesus não só ressuscita a si mesmo, né? Mas ele também tem a missão de, nesses 40 dias após a ressurreição, de ressuscitar a fé dos apóstolos, né? E, então, eu queria saber de vocês, assim, na vida de vocês, na experiência de fé de vocês, se Jesus já precisou ressuscitar essa fé, mesmo depois de tudo, vamos dizer assim, na sua vida, o que ele já fez, o que o Senhor já fez, né? Até onde o Senhor nos ajudou. E se ainda assim, depois de tudo, ele precisou mais uma vez te ressuscitar a sua fé, né? Para que você pudesse dar esse passo na fé, né? Vou começar então, né? Todo mundo fez uma cara... essa reflexiva. introdução Muito profunda essa introdução profunda, né? Então, assim, né, já que eu sou o mais velho da mesa também, né? O tiozão da mesa aqui, né? Experiente. Então, vamos lá. Eu me recordo, né, e foi bem bacana aqui, que quando você ia falando do tempo pascal, nesse tempo pascal, um fato que a gente vive e que, para mim, sempre chamou muita atenção e, para mim, me ajudou muito a Jesus vir e falar comigo de novo, é justamente o texto do ofício das leituras do Sábado Santo, que é a descida de Jesus à mansão dos mortos, né? E aí, naquele texto, ele vai para Adão e conversa com Adão, né? E ali eu me vejo muito naquela situação às vezes, né? Estou na mansão dos mortos, caí num pecado e tudo mais, e Deus vem para falar assim: olha, eu me encarnei, eu morri por você, para te resgatar, né? E se a gente for pensar a figura de Adão, martirizada por todos, né? Falando assim: foi por causa dele que nós caímos, né? Foi por causa dele que perdemos a aliança com Deus, tudo mais. Mas o próprio Deus, naquele momento ali, naquele momento que eu fico pensando assim, né? Gente, como é que foi esse tempo, assim, né? Essa mansão dos mortos, né? Gente, eu gosto muito de música, então vou dar vários insights musicais para vocês aqui, né? Então, já me vem a música do Davidson Silva, né? Sim, eu vou, onde ninguém vai, eu vou. A mansão da morte, eu sou seu salvador, né? E aí fala: segura a minha mão, aqui não é o seu lugar, né? Então, eu vejo muito a descida de Jesus como a mansão dos mortos, como esse tempo que a mansão dos mortos, né, era aquele lugar onde os justos estavam. O céu não estava aberto. O céu não estava aberto. Jesus inaugura o céu naquele momento, né? Tanto que tem relatos que, depois que Jesus morre, quando ele visita a mansão dos mortos, eles veem, tipo assim, os espíritos subindo para o céu, né? Jesus abrindo o céu. Eu fico pensando, e eu me vejo muito quando a gente vai ter aqui texto do Evangelho, mas isso que não está no Evangelho, que a gente pode aguçar a nossa imaginação, eu fico pensando como é que era isso. E eu fico pensando, ao mesmo tempo, nessa cena, eu fico pensando em São José. Porque eu fico pensando em São José falando assim, ele está vindo. Jesus, tipo assim, Jesus is coming, sabe? Tipo assim, para a galera, caraca, ele está vindo, está vindo. E eu penso, Jesus chegando na mansão dos mortos, São José, vem cá que eu vou te mostrar o nosso primeiro pai. E ele chega para Adão. E aí Deus fala com Adão. E isso, para mim, é muito forte, porque é uma experiência que nós todos vivemos. Né? É palpável, né? Quando você fala assim, quantas vezes, cara, na nossa caminhada, se a gente não passou por momentos de, cara, Senhor, não consigo te perceber, Senhor, não estou te sentindo neste momento, ou você está aqui comigo? Acho que lembrar, pegando essa reflexão que você já trouxe agora, é a gente lembrar dessa mensagem, e para mim não tem como a gente passar, tipo assim, desvanear, só pensando nesse tempo pascal e nessa figura de Jesus na mansão dos mortos, resgatando, e a gente vendo como Cristo pode fazer isso a cada momento da nossa vida, né? Frequentemente, né? Eu diria que, assim, não é sempre, mas frequentemente isso acontece na nossa vida, né? Deus vem nos resgatar. Porque eu creio que seja uma luta diária, sabe? A gente se manter, sabe? Porque é uma coisa boba que acontece no seu dia e você já, tipo, descrê, sabe? E você já fica incrédulo, né? Como o tema do podcast mesmo diz. Então, acho que vale muito disso, da gente estar aberto para notar esse resgate de Deus na nossa vida, né? É muito engraçado. Eu sempre acabo voltando muito para
para minha família, né? Quando eu faço esse tipo de reflexão. E aí eu percebo que Deus é muito didático comigo. Eu sempre falo isso, mas é porque é verdade. Eu acho que Deus olha para mim e fala assim, se eu não falar desse jeito, ela não entende. Então, eu sou menina difícil, deixa eu mostrar para ela aqui. Mas, assim, as minhas filhas, as duas, nasceram em épocas muito importantes assim, para a igreja. A Kiara nasceu ali no momento de preparação para o Natal. Ela nasceu dia 19. Nossa. E a Catarina nasceu na última quinta-feira santa. Então, assim, elas sempre nascem em momentos que nos levam a refletir, né? Legal. O próximo vai vir na Páscoa. Então. É o que falta. Né? Que já são momentos de mais interiorização e assim, por aquela espera, por estar tão perto de elas chegarem, né, já estar perto ali da DPP e tudo mais, elas me fizeram viver de forma muito intensa esse momento. Então, acho que nesses 2 momentos muito importantes assim para a igreja, muito importantes para a minha vida, Deus me buscou, de certa forma. Porque Ele me tirou ali, talvez eu não estava vivendo bem da forma que eu deveria viver aqueles momentos. Uhum. E aí Deus trouxe as meninas assim, olha o que eu estou fazendo por você, olha esse milagre, tipo assim, sai daí de onde você está, eu preciso de você aqui, você vai precisar criar essas crianças na fé, sua família precisa de você. E gente. Não chora que eu choro. Aí você se emocionou. Desculpa, eu fico muito emocionada quando eu falo das meninas. E a Catarina nasceu alguns dias antes da minha avó falecer. Uhum. Então, assim, Deus já sabia que eu ia precisar ser puxada antes mesmo de eu cair de uma forma muito profunda, né? Então, a vida da Catarina, ela não me permitiu me afundar da forma que talvez eu me afundasse, né? Porque eu cresci com a minha avó, morava com a minha mãe, com a minha avó, enfim. Mas, assim, esses 2 momentos específicos da minha vida foi onde ficou muito claro que Deus estava tentando me puxar de volta, estava tentando me levantar. E aí foram momentos em que, ao mesmo tempo que a minha fé foi testada, digamos assim, né? Eu pude perceber a misericórdia de Deus e o quanto Ele luta todos os dias para tentar nos tirar ali um pouquinho das nossas misérias que às vezes tomam conta da gente de uma forma tão intensa, né? Obrigado pela sua partilha, Isa. Isso me lembrou um trecho de um Anjos do Papa Francisco, que eu quero citar aqui rapidamente, que fala justamente de como a gente deve se portar diante de Deus, né? O Senhor convida-nos a assumir uma atitude de escuta humilde e de expectativa dócil, porque a graça de Deus se apresenta com frequência, como diria a Mavi, de maneiras surpreendentes, que não correspondem às nossas expectativas. Então, estar aberto às surpresas que Deus tem para as nossas vidas, ainda que talvez no momento seja, vamos dizer assim, só pelo momento, mas não. Ter esse coração disposto, pronto, aberto a receber a vontade de Deus, como no caso da Catarina, né? Te preparou para que no momento de dificuldade você pudesse ser mais firme, você pudesse ser mais forte, né? Então, ter um coração pronto para ouvir a palavra de Deus e para acolher, então, essa escuta humilde, essa expectativa dócil, né? As surpresas de Deus, as maneiras surpreendentes com que Ele derrama a sua graça sobre nós, nos fortalece na fé, né? E é muito bacana, porque, assim, quando eu peguei esse tema, eu gosto muito dessa questão da gente tentar entender, né? E aí, se a gente for ver lá, né, longe de mim ser um linguista, até mesmo porque não é a minha formação, mas, mesmo assim, a gente vê assim, o incrédulo é uma negação daquele que crê, né? Então, assim, vem crédulos, né, que vem de creio, é o mesmo radical lá do latim, né? Então, isso é você acreditar. O in é a negação, então é você não acreditar na fé, né? E aí eu queria já buscar, porque eu buscava no dicionário, via, aí eu falei, cara, não está legal. Aí, quando eu abri o Catecismo da Igreja Católica, eu falei, nossa, muito melhor definição do que qualquer dicionário, né? Então, no Catecismo da Igreja Católica, no número 2089, ele fala assim, ó, que a incredulidade é o desprezo da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe prestar assentimento, né? Então, assim, aí eu falo, caracas, velho,
É muito forte, né? É muito forte. E aí, quando você vê a passagem, né, que inspirou aqui, que a gente deu uma lida, é justamente o endemoniado epilético, né? E aí, bacana, a gente vê que aí Jesus volta, e o que é bacana a gente ver, quando a gente olha essa passagem, olha esse contexto do que é incredulidade. Jesus acabou de ser transfigurado. Então, ele volta da transfiguração, que é um momento, tipo assim, os discípulos viram quem era Deus, né? Como a Isa falou, se Deus resgata naqueles momentos, os discípulos só viram toda a realeza de Deus naquele momento, né? Toda a glória de Deus. E é assim que ele volta, o pai fala, Senhor, cura meu filho. Eu já trouxe ele aqui para os seus discípulos que estavam aqui, e eles não conseguiram. E aí Deus fala, homens de pouca fé, até quando eu vou ter paciência com vocês? Né? Então, vamos lá, né, gente? Né? Tira o pé do chão, né? E aí, Deus vai, expulsa aquele demônio. E aí, o que é mais interessante, né? Esse evangelho, ele é sinótico, né? Então, tem cada um dos 3 evangelhos ali, né? Então, ele está em Mateus 17, né? Dos versículos 14 ao 21. E o de Marcos, que é lá em Marcos 9, ele dá muito mais detalhes e eu acho que ele reflete essa definição do catecismo. Porque lá em Marcos 9, quando ele vai falar lá entre o versículo 14 e o versículo 29, os discípulos, depois que Jesus expulsa esse epilético, falam, pô, mas espera aí, o que aconteceu que o Senhor conseguiu e a gente não? E aí Deus dá a resposta. Ele fala assim, ó, essa espécie de demônio não pode sair a não ser pelo jejum e pela oração. Então, daqui eu acho que a gente já tem um ponto de partida, já pegando o gancho do que a Isabela acabou de falar, né? Que as meninas, elas vieram como um resgate, né? Como Deus trazendo de volta. Só que onde é que está o ponto da incredulidade? Você acreditar nisso ou não. Ela está vindo aqui, está partilhando. Nossa, eu acredito que Deus veio. Testemunhando, né? Não só partilhando, mas sim testemunhando que as minhas filhas vieram para me, como um presente de Deus, para que eu vivesse de uma maneira mais plena esse tempo, que é qual? O tempo do Natal, o tempo da Páscoa, só isso, né? Só isso, né? Elas mais são nada. assim intensas. É só a encarnação tá suave. Só isso, né? Então, e eu acho que esse é o grande ponto dos apóstolos, né? E é engraçado porque eu fico lembrando assim, eu nunca imaginei que eu ia dar o nome de Pedro para um filho meu. Nunca imaginei. E aí é engraçado que e depois que veio a gente firmou, né, Pedro Paulo, né? Eu pensei assim, eu nunca vi São Pedro tão próximo de mim. Era a mesma coisa com o Bento José, né? O Bento José foi antes, né? Então, já queria José, e aí foi o ano de São José, então o Bento confirmou isso tudo. Mas Pedro, para mim, é uma figura capital nisso. E ele é muito didático para nós fiéis, para a nossa igreja. Porque se teve um apóstolo mais incrédulo, muitas vezes, foi São Pedro, né? E a gente tem um grande episódio que eu acho que ele reflete essa questão da incredulidade, joga uma luz, assim, né? Que é justamente quando ele anda sobre as águas, né? E aí, eu vou dar outro spoiler, né? Fica a dica de quem não viu The Chosen. Vejam. Vejam eu e o esse Ícaro somos episódio. Eu e Gabriel, a gente partilha entre patrocinadores a gente, assim, não pagos de The Chosen. Né? The Chosen, né? É uma produção, ela não é católica, tá? Então, tem alguns poréns ali. Mas esse episódio do Pedro andar sobre as águas, ele jogou uma luz tão linda, porque ele mostra, dando spoiler, desculpa, vai rolar. A Bíblia já está aí. Grande spoiler, se você não conhece, tempo, né? Mas ele traz isso de uma forma tão humana que aí você percebe que, assim, enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava. Mas quando ele percebeu o mar, né? E aí na história da Bíblia o mar significa o mal, aquele que é desconhecido, né? Quando ele começa a reparar no mar, nos ventos, ele cai na fé. Então, isso para mim é muito didático na nossa vida, porque quantas vezes a gente está olhando para Jesus, e aí vem uma aprovação, seja num lado financeiro, seja num lado espiritual, seja num lado familiar, seja na espera de um filho, seja na perda de um filho, seja no que o filho não vem, você perdeu o foco. E aí você deixa de andar sobre as águas e olhar para Jesus e você cai.
E aí, naquela mesma figura de Jesus vindo para Adão, né, e fala assim, eu vim por você, é a mesma forma agora. Pedro afundando, Jesus bota a mão e fala, creia. Vem cá, eu te puxo de novo, não tem problema. Não tem problema se você olhar para o mundo, não tem problema se você desviar, mas eu estou aqui para te puxar. Para te puxar. E a gente saber que o nosso primeiro Papa passou por tantas provas de incredulidade. Quem é Jesus? Vós sois o Senhor, o Filho de Deus, tudo mais. Foi o Espírito que te disse isso. Mas eu vou morrer. Não, o senhor não vai morrer. Sai de perto de mim, 30 Satanás. segundos depois. Tipo assim, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Que graça foi essa? Arrebatou, passou e foi, filho, volta. Né? Mas eu acho que a figura de Pedro ela é muito catequética para a gente, né? Principalmente nesse tema da gente ver que, assim... Porque quando a gente fala incredulidade, parece algo tipo assim, caracas, você é incrédulo, herege, aquele que não crê mesmo, exatamente. Né? Sendo que é aquele que se recusa, muito mais, eu acho. Exatamente. Bota incredulidade, não, incrédulo é aquele ateu, que não acredita em nada. Mas, espera aí, você como católico, você nunca passou por isso? Então, reze pelo outro, né? Que eu acho que é o grande ensinamento de Jesus para isso. Se você teve essa experiência comigo, meu irmão, reze para que eu chegue a outros corações. Eu acho que isso se repete em diversas situações. Eu vejo assim de pessoas próximas e até na minha vida mesmo, assim, de que é como a gente está falando. A incredulidade, ela não vem de uma pessoa daquela que não crê, né, literalmente, assim, né, mas aquela que se recusa de fato a crer, né. Então, eu diria que é muito mais assim, por exemplo, nós somos católicos e tudo mais, acreditamos em Deus. Só que a gente acredita até certo ponto, porque assim a gente viver da providência, peraí, não, já é demais para mim. Então, tipo assim, é muito isso, é muito didático a gente perceber que Deus ainda tem esse cuidado para a gente de mostrar detalhadamente assim que a gente pode olhar para Ele que vai dar tudo certo, sabe? Então, eu sinto que quando a gente foca nas nossas forças, aí a gente cai, aí a gente faz como Pedro, aí a gente começa a afundar, sabe? Ao invés de ficar focado em Jesus, a gente se perde, né? A gente perde o foco. E isso acontece frequentemente. Eu e o Guilherme, a gente trabalhou esse último final de semana em um encontro jovem, e assim que veio esse tema do podcast, eu falei, nossa, mas incredulidade, eu nem sei o que eu vou falar sobre isso. Aí ele falou, tipo, uai, como assim? Você acabou de sair de um encontro jovem, onde vários jovens estão nessa área da incredulidade, né? De se recusar, de fato, a receber a graça de Deus, né? Então, em diversas palestras extremamente, assim, profundas, importantes, você via a cara deles de, tipo assim, nossa, o que é que essa pessoa está falando, sabe? E você consegue enxergar claramente essa recusa, porque está ali, Jesus está ali, sabe? E a pessoa se recusando a aceitá-las. E de pessoas que já estavam ali trabalhando em momentos de partilhas, dizendo, tipo, creio, estou aqui, mas até esse ponto. Daqui para frente eu não consigo nem dizer sim, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, porque Ele pode pedir muito e eu não vou conseguir entregar, sabe? É muito triste, porque a gente pensa, né, como muitos batizados vivem como se Cristo não existisse, né? Então, receberam a fé, e assim, aqui na Rede Missão a gente vive muitos batizados com frequência. Né? Frequentemente, inclusive hoje. Inclusive hoje. Mas, cara, a gente vê como o rito do batismo ele é muito bonito, né? Muito rico. E a gente fala o que a gente crê, a gente fala o que a gente renuncia. E eu não vou lembrar exatamente a frase que o padre fala, né? Mas essa é a fé que nós, que da igreja recebemos e dela professamos. Verdadeiramente professamos. Então, cara, é uma fé de 2000 anos aí. E quando você para pensar, principalmente jovens, né? Não só é uma questão da idade também do questionador, mas também essa crise da família que a gente vive, né? Então, como é difícil, como é triste ver pessoas que foram batizadas e vivem nessa recusa da graça de Deus, né? Às vezes até nós, assim, vamos dizer, a gente recebe um dom de Deus, um presente de Deus, seja uma gestação, seja um trabalho, por exemplo. Na minha própria vida mesmo, isso que a Mavi falou da providência, é uma pedagogia de Deus assim que eu sempre falho, no sentido de
já partilhei com os meus irmãos, né? Mas não sei se eu cheguei a partilhar completamente aqui. Mas eu e minha esposa, a gente noivou, éramos os 2 desempregados. Casamos, minha esposa trabalhando, eu estagiando. Débora engravidou de Santiago, eu ainda estagiava. Um mês antes dele nascer, fui para outro estágio, onde eu trabalharia de casa, tinha plano de saúde. Recentemente fui efetivado no trabalho. Então, tipo assim, são coisas que a gente constantemente pede para Deus para que Ele ilumine a nossa vida financeira, né? Ilumine que a gente possa criar bem o Santiago, os nossos futuros filhos, se Deus quiser. Mas constantemente a gente, será que vamos dar esse passo mesmo? Então, assim, os presentes de Deus, isso eu falo, o primeiro ouvido é o meu, né? Mas os presentes de Deus, eles precisam ser, na verdade, eles são coisas, seja algo material, sei lá, um carro, seja um emprego, um filho, como eu disse, mas eles precisam ser dons que vão nos conceder de volta a Deus. Então, assim, receber uma efetivação do emprego de Deus, depois de tanto pedir, aquilo não pode ser uma causa de perdição para mim. Então, eu preciso honrar aquele presente que me foi dado. Eu preciso honrar a minha esposa que me foi dada. Eu preciso honrar o meu filho que me foi dado. Então, é muito triste a gente pensar que muitas pessoas recorrem a Deus somente para conquistar alguma coisa e depois esquece. E mais do que isso que é porque é um ciclo, né? Mas, tipo assim, às vezes a gente recebe uma coisa de Deus, por exemplo, uma efetivação no trabalho, e pode ser que essa efetivação seja para mostrar que meu lugar não é ali. Então, assim, exige de nós uma maturidade, primeiramente, para reconhecer o que Deus quer. Discernimento adequado, né? Exatamente. Então, assim, de estar constantemente procurando a Deus, né? Não é só porque eu consegui algo que eu desejava muito e Deus me concedeu que acaba por ali. Nossa luta é até o céu. Então, assim, por mais que seja difícil pensar, poxa, será que eu nunca vou ter descanso? De fato, não vai. Descansar no céu, Descansar somente. no céu, se Deus quiser. Então, é preciso muito discernimento mesmo e maturidade para reconhecer-se não dono da própria vida, mas que Deus conduz a nossa vida, né? Tem uma música, né, até o Ícaro deve saber, que fala: se Deus fala sim, ele é Deus, se ele fala que não, ele continua sendo Deus, né? E é isso. Eu, por muito tempo, passei por uma provação, digamos assim, que na pandemia eu perdi o emprego e depois eu não consegui mais arranjar emprego, assim. De realmente... Você trabalhava como o quê, Mavi? Oi? Você trabalhava de quê? Eu sou formada em administração, mas estava trabalhando como secretária executiva. E aí perdi o emprego e não consegui mais. E muitas vezes estava tudo certo para conseguir um emprego ou algum freelancer ali, digamos assim. A pessoa vinha, teve caso de professor vir falar com o Guilherme e ele me indicar, e o professor falar, não, vou falar com ela, e aí, do nada, o professor sumia, sabe? Então, tipo assim, e por muitas vezes eu falava assim, não, olha, eu vou ser a pessoa que eu largaria qualquer emprego para cuidar dos meus filhos, cuidar de casa e tudo mais. E quando eu vivi isso na prática, de não ter um emprego e estar dentro de casa e tudo mais, isso foi muito penoso para mim, sabe? E por muitas vezes foram motivos de incredulidade mesmo, sabe? Então, depois de muito tempo e pedindo a Deus discernimento, eu pude entender que era Deus me mostrando, olha, essa não foi a vida que tu pediu? Então, eu estou te ensinando agora como será, sabe? Porque talvez, se no futuro a gente já se casasse, tivesse filhos e eu tivesse que fazer isso de primeira, talvez fosse um pouco mais complicado do que talvez seja agora, sabe? Então, é realmente ter esse olhar atento e estar conectado, né, sempre ali com Deus, para você ter esse discernimento, sabe? Vocês falando assim me lembrou aqui, né, quando Dom Paulo veio aqui a primeira vez, né, em 23 de abril de 2022, né? E aí eu acho que ele responde um pouquinho o que os meninos estavam partilhando, assim, né? Ele fala assim: falta de fé, dureza de coração. A falta de fé é incapacidade de crer, dureza de coração, coração duro, coração que impede de dar passos, coração que impede de caminhar porque está petrificado, está duro. Aquilo que os padres da igreja chamavam de coração petrificado. Os discípulos, e ali naquele tempo pascal, né, de que Maria Madalena fala, dos discípulos de Emaús falam que viram Jesus e os discípulos não creem, né? Está falando nesse contexto. Né? Então, ele fala assim, os discípulos aqui estão com o coração duro, coração petrificado, porque não tinham acreditado
naqueles que tinham visto o ressuscitado, né? Naqueles que viram o ressuscitado, eles não estavam acreditando, né? E aí fala incredulidade por quê? Porque já se fechou na própria lógica, né? Já se fechou na lógica da vida, na lógica intelectual, já se fechou numa lógica própria e não é capaz de se abrir à lógica de Deus, né? Não é capaz, então, de abrir ao novo de Deus, não é capaz de abrir ao óbvio, né? Ele chega a ser mais claro ainda, né? E eu acho que aqui, Dom Paulo, nesses 2 trechos, ele resume a nossa sociedade hoje. Ele resume essa questão de incredulidade da nossa fé, né? Da gente não ver, igual o Gabs e a Mavi estavam partilhando, que o que Deus nos dá é um dom e ser encarado como um dom. Porque a lógica do mundo, se a gente for pegar lá logo depois da Idade Média, que trocou, né? Tira Deus do centro e coloca o homem no centro, é para justamente a gente não ver isso. E a gente está perdido igual a gente está, né? E isso que eu acho que é a grande dificuldade dos jovens, né? Porque é tanto você, Reels, rede social, TikTok, faz daqui que você vai ganhar dinheiro, faz daqui que você não vai ganhar dinheiro, 10 coisas para você fazer, para não sei o quê. Está tudo muito fácil. E aí, se eu consigo, e é muito fácil para eu conseguir, aonde está Deus? Não tem Deus, tem eu. E aí, se tem alguma coisa que eu não consiga, aí eu peço para Deus. Né? Aí eu me abro para Deus, porque aí eu já não consigo. E aí, se eu não consigo, Deus vai conseguir. Ele me ajuda. E aí, se Deus conseguir, Ele me ajuda. E aí eu continuo, e aí eu vou ser grato a Deus, continuando a fazer as coisas pelo meu olhar. E aí vai chegar o momento que eu não vou conseguir de novo. E aí eu peço para Deus de novo. E aí vira um pedinte, né? É praticamente... É meio que uma pastelaria, né? Exatamente. Tipo assim, eu vou lá, eu peço exatamente o que eu quero, vou embora e... E quando não recebe ainda, questiona, reclama, né? Reclama. O atendimento foi horrível. Cadê se você indicaria para as pessoas? Eu quero responder a pesquisa de satisfação aqui, porque eu não gostei aqui, né? Dá o chilique, assim, né? E aí é você perceber, e aí me vem muito na cabeça isso, né? Voltando um pouquinho, né, do que a Isa falou, da questão das gestações, e me pegou muito essa questão de Natal e Páscoa. Eu só vou querer passar Natal e Páscoa na casa dela. Mas é a vida na graça. E a gente não fala da vida na graça de Deus. As pessoas esqueceram que existe isso. A vida da graça de Deus é uma graça constante. Jesus é uma graça derramada que está à disposição a cada sacrário, que está à disposição a cada rosário que você reza. Esta é a vida da graça. É isso que você vai combater a sua falta de incredulidade. E aí as pessoas podem também achar que falta de credulidade é noite escura. É totalmente diferente. Totalmente diferente. A noite escura, a pessoa ela passa um momento de aridez, mas ela continua crendo que Deus está ali. Incredulidade, você, Deus não vai agir aqui. É diferente. Só para deixar claro isso daí, se você está passando isso no seu coração, você está achando, não é, tá, filho? Vai rezar, vai procurar Jesus agora no sacrário, vai lá, vai se confessar, isso, procura o sacramento. Está aí, outro exemplo. A vida da graça compete nos sacramentos. E eu vejo as pessoas falar, para que eu vou me confessar no padre? Não para de se colocar eu, filho, se abra a Deus. Né? Se abra a Deus, né? Acho muito interessante isso que você falou sobre a incredulidade não ser um momento de dificuldade, né? Porque é algo que é muito palpável, assim. Eu ia falar na nossa vida, eu falando pelos outros. Na minha vida. Na minha vida, e assim, como a gente falou um pouco dos jovens, é algo que a gente que está assim, acompanhando mais de perto, a gente consegue ver com muita facilidade. Quantas pessoas estão incrédulas dentro da igreja, na missa, e às vezes até ali, ajoelhada no Santíssimo, sem entender a magnitude que é aquele momento. A união que existe entre o céu e a terra naquele momento. Quando você entra na fila da comunhão, aquilo que você vai receber, que não é o pão, é o corpo de Cristo. A gente, com o tempo, a gente vai perdendo a consciência da misticidade disso, né? Da grandiosidade disso. E aí, muitas vezes, eu me peguei nisso, assim, eu vou para a missa por causa do preceito. E que falta de fé da minha parte, porque eu preciso ir para a missa porque o que está acontecendo na missa é a salvação do mundo. É Deus se doando por mim mais uma vez, todos os dias. E
quantas missas tem por dia, em quantas paróquias, em uma cidade só. E muitas vezes a gente só vai ali no domingo, só busca por causa do preceito mesmo, porque sou católica, Check, aprendi né? que é o preceito. Vou fazer o check aqui, Marcar o né? meu check, sim. E que lástima é isso, né? Você ir participar do sacrifício de Cristo sem acreditar verdadeiramente naquilo. E quantas vezes nós fazemos isso? Eu faço isso. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu faço? E, se Deus quiser, não farei, mas talvez. Acho que isso tem muito a ver com... É porque a gente é muito visual, né? Eu escutava as formações internas do Tiago e ele fala assim, por mais que a gente visse um elefante voando, se a gente não crê internamente que aquilo é verdadeiro, a gente pode dizer que é um surto coletivo. Então, assim, e a fé é isso, é você acreditar sem ver, e é uma decisão interna para o externo, né? Então, que vem da Eucaristia. Ali é um pão. Se você não crê que ali é Cristo, você continua vendo que aquilo é um pão, que é uma coisa qualquer, e não é. Então, você precisa ter esse olhar místico e decidido de que, até aqui eu consigo, daqui para frente é Deus. De fato, entendeu? Ele disse, este é o meu corpo, então este é o corpo dele. Que eu acho que é uma das outras vertentes que, com certeza, tira a incredulidade, que é a vida intelectual. Você ir atrás, você estudar, você deixar que a palavra de Deus tire essa incredulidade da tua vida. Né? E pegando aqui, né, pegando mais um trecho de Dom Paulo, né? Não é porque ele agora é cardeal, né? Já é a palavra da igreja para a gente, né? Mas aí ele falou também nessa homilia o seguinte, que a fé implica sempre manter o coração aquecido no amor do Senhor, de forma que a incredulidade nunca toque o nosso coração. De que não faça parte da nossa vida e que o coração não se petrifique. Ou seja, ele já está falando justamente isso que a gente está partilhando agora, né? É a fé, a gente crê, é isso que vai fazer que mesmo que a gente perceba, né, Isa? Não quero cair, mas eu vou cair em algum momento, né? A gente não está aqui fazendo esse podcast falando assim, nós nunca fomos só incrédulos. Só tem santo aqui. Aqui só beato, só filho de Santa Terezinha, porque hoje é o dia dela, que estamos gravando dia 1º de outubro, para você que não está sabendo, que você que estiver escutando em 2073, você sabe que estamos em 1º de outubro de 2023, tá? Dia de Santa Terezinha, né? Já quer dizer muita coisa pra gente também, né? Sim. Ela é uma mística, tudo mais, né? Mas é justamente isso, a gente vai cair, a gente vai ter momentos de incredulidade, mas qual que é a grande diferença, meu irmão? É você voltar àquilo que Deus te dá para, de novo, pegar a sua mão e falar, estou aqui, estou te levando de volta. Sim. Estou aqui, reviva a sua fé. Estou aqui, te dou uma gestação. Estou aqui, te dou emprego. Estou aqui, te tiro algo para te ensinar. Estou aqui para fazer nova todas as coisas, né? Então, acho que é muito bacana aqui. E eu queria falar de Santa Terezinha porque ela ensina a pequena via, né? E muita gente... Eu lembro do Padre Paulo, no curso que ele falava de Santa Terezinha, que achava muito infantil, né? Tudo é o amor. As flores. Eu serei o amor e deste modo isso serei tudo. Isso é tão difícil. Nossa, né, pessoal? Aí você olha e escuta... básico. Exatamente. Difícil. Você escuta a Santa Terezinha e fala assim, meu Deus do céu, não passou dificuldade na vida dela, a bichinha, né? Tá, né, num êxtase espiritual, né? E o que a gente vê é que essa pequena via de Santa Terezinha é o caminho certo para o céu, porque é confiar tudo em Deus. É justamente pegar aquilo que você partilhava, né, Gabs? Tipo assim, as surpresas de Deus, né? O Deus providente e tudo mais, a pequena via é você confiar totalmente em Deus, em tudo. O passo que você está dando é Deus que está te entregando. A comida que você está dando é porque é um dom de Deus para você, né? Essa é a pequena via, né? E aí, o que no manuscrito de Santa Terezinha, para falar dessa pequena via, que eu acho que é o grande exemplo, assim, que eu acho que esse podcast é para a gente pegar a incredulidade e mostrar para vocês como a gente consegue combater isso, né? No nossa caminhada de fé. Eu acho que é isso que a gente está fazendo. E ela fala assim, tenho sempre a mesma audaciosa confiança de me tornar uma grande santa, pois não conto com meus méritos, não tenho nenhum, mas espero naquele que é a própria virtude, a própria santidade. É ele somente que, contentando-se com os meus fracos esforços, haverá de me elevar até si,
e cobrindo-me com seus méritos infinitos, fará de mim uma santa. Manuscrito A. Ela deu a fórmula da santidade para todos nós, né? É justamente o que está falando. Ele não olha por nós. E aí você vê a grandeza espiritual dessa santa. Ela não vive um mantra de assim, Jesus não é um mantra. É uma realidade que ela, primeiro, se reconhece que eu sou extremamente fraca. Eu não sou nada. Eu sou extremamente dependente do amor de Deus. E só Ele me fará ser santa. E eu creio que Ele me fará ser santa. Será que a gente hoje, a gente que está aqui, né, o Gui que está aqui, conversando, você que está ouvindo, será que a gente tem essa audaciosa que ela começa falando, confiança nisso? De que Deus pode sim e nos fará santo. Nos fará santos. Né? Eu brinco muito isso lá em casa, né? Eu brinquei até com o pessoal esses dias da rede, quando falaram assim, meu irmão Ícaro está fazendo aniversário hoje. Eu falei, nome de santo. Porque não existe São Ícaro, né? Há de existir. Há de existir, né? Há de existir, né? Serei eu, Senhor, não sei. O podcast está aqui para ir no processo ali, né? Vai já Vai nessa, entrar nos autos. Mas essa saudosa confiança, né? Essa audaciosa confiança da gente crer que daqui sairá São Ícaro, São Gabriel, Santa Mavi, Santa Isabela, São Gui, que nós seremos santos não porque estamos gravando podcast, porque servimos na Rede de Missão, mas porque o Senhor olha para as nossas fraquezas e nós somos extremamente dependentes dEle e só nele conseguiríamos chegar até Ele. Né? Parece uma redundância impressionante, mas é isso que Santa Teresinha nos traz. Eu acho que diz muito, né? Pode parecer até um eufemismo, mas a gente pensar que estamos falando de incredulidade no dia de Santa Teresinha que fala isso. Quer dizer alguma coisa para nós, né? Nós que estamos aqui, você que está nos ouvindo. Com certeza. Isso que, primeiro que a Isa estava falando, principalmente da fila da comunhão, né? É o que eu fiquei pensando, assim, nossa indiferença com Jesus, né? Quando a gente está com esse coração petrificado, a gente fica realmente dessensibilizado, né? Então a gente para de se, como é que eu posso dizer, de se surpreender com as coisas, tanto positivas quanto negativas, né? Então a gente vê uma injustiça, a gente não tem, como é que eu posso dizer, nosso senso de justiça, né? A gente está dessensibilizado, a gente não se revolta mais com as coisas. Então as notícias que a gente lê sobre as coisas que acontecem, né, na nossa sociedade, a gente meio que perde, assim, né? Mais uma coisa, mas a gente não quer brigar para que a justiça seja feita, né? Então, essa indiferença que a gente toma com as coisas de Deus, né? Isso que o Ícaro estava falando me fez pensar, cara, como a lógica humana é completamente diferente da lógica de Deus, né? Então, como eu falei no começo, né, do escândalo que é uma encarnação de Deus se fazer homem, né, Deus sair da sua imortalidade e descer a nossa mediocridade, ao nosso pecado, para que dali Ele possa fazer novas todas as coisas. E como para o mundo, essa lógica de Deus não é uma lógica, né, algo ilógico mesmo, assim, primeiro, como a gente estava falando, não se reconhecer como o dono da própria vida, né? Não sou eu não dou conta de nada. É Deus que cuida de mim, é Deus que me dá tudo. Então, é muito diferente, porque a gente vive num mundo onde a gente precisa ver as coisas para crer, né? Assim como a gente pensa em São Tomé, né? A gente precisa procurar saber de um assunto, eu preciso ler, eu preciso tudo, eu preciso ter aquilo na minha mão, eu preciso experimentar para saber se eu gosto. Então, assim, só nisso a gente já consegue pensar em quantas coisas a gente acaba perdendo por não confiar de que existe um mundo sobrenatural, né? De que a gente não resolve as coisas por nós mesmos, né? Então, hoje a gente, muitas vezes, na nossa vida, a gente quer ir pelos caminhos que a gente conhece. A gente tem um medo desconhecido muito grande. Então, ter essa coragem, realmente, de se tornar pequeno, assim como outra grande Teresa, né, Santa Teresa de Calcutá, já tendo a vocação dela e sente um chamado dentro do próprio chamado, aquilo que vai mudar completamente a vida dela, uma vida que, claro, não era fácil, mas que se torna ainda mais difícil, até
até receber a autorização do bispo, né, para que pudesse iniciar um novo chamado, né? Então, é muito doido assim parar para pensar. E é algo que eu sempre falo, acho que todos os podcasts o pessoal deve estar agoniado já, mas cara, pensar nos nossos papas. Assim, os papas vão ser, os cardeais vão ser chamados a ser papas com 70, 80 anos de idade. Então, assim, cara, a gente com 27 anos, a gente está com preguiça de fazer as coisas, a gente quer um fim de semana para ficar tranquilo. Cara, os papas são chamados a tomar conta da Igreja de Deus na Terra, não sei quantos bilhões de católicos, com 80 anos de idade, cara. Viajar o mundo, pensar em temas para falar que são necessários. Então, assim, cara, estar aberto às surpresas é saber realmente que a gente não é nada, que a gente é dependente totalmente de Deus. E louvado seja Deus por isso. Se, em meio a todo o universo, Ele ainda quer olhar para a nossa história e nos tocar com misericórdia, cara, quem mais amado por Deus do que eu, né, nesse sentido? Então, enfim, é isso. Vida melhor não há. exatamente. Não conheço. Não, e um outro ponto também que eu me vi pegando, e aí quando... A Bíblia é cheia desses casos, né? Não sei se a gente já está deixando isso claro para você, mas se não, pode vasculhar que você vai achar muita coisa. Mas me lembra muito o Evangelho de São Lucas. Ele começa com o anúncio do anjo para Zacarias. E Zacarias, você pegando dos papas, que são Zacarias já é um sacerdote velho, e fala, cara, como assim? O Senhor vai me dar um filho? Eu já, da idade que eu sou, minha esposa, já velha, já não tem como. E aí o anjo cala. O anjo Gabriel fala, eu sou o anjo Gabriel, aquele que assiste o Senhor. E venho te trazer essa boa nova, você não está recebendo? Fica calado. E Zacarias passa a gestação inteira de João Batista mudo. Logo depois, o que nós temos? Lucas 2 ali. Nossa Senhora que recebe, na Lucas 1 ainda, Nossa Senhora que recebe o anúncio do anjo, aceita e se coloca a serviço. Vai ver a prima Isabel, ou seja, aquela graça que foi comunicada para Zacarias, foi comunicada também para Nossa Senhora, ela crê, não, então eu creio com certeza, eu já falei, faça-se, mas então, que graça o Senhor está derramando na minha prima, então eu vou lá ajudar ela, porque ela é idosa, ela já está numa idade, então ela precisa dessa ajuda. Então ela vai ao serviço. Chegando lá, depois que Isabel, o menino estremece e fala, quem sou eu para receber a mãe do meu Senhor? Nossa Senhora efetuou o quê? Magnífica. E ela fala, o poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Né? Derrotou com o seu braço, né? Tudo, né? E aí o que acontece? Logo depois disso, a Bíblia, por, entre aspas, coincidência, coloca o nascimento de João Batista, eles discutindo qual vai ser o nome, Santa Isabel fala, vai ser João, aí fala, mas na sua família não tem João. E o anjo falou que o nome seria João Batista, né? Assim como ele falou para José que seria Jesus, né? E aí Zacarias pega na tábua e escreve, o nome dele é João. Ou seja, Zacarias, depois que passou pelos 9 meses, depois que viu aquela cena, vamos pensar nessa viagem que às vezes eu penso de essa Lexio Divina, rapidinho aqui, São Zacarias vê Nossa Senhora, São Zacarias testemunha o que acontece com Isabel, vê o cântico de Nossa Senhora, o anjo, depois que ele vai testemunha de verdade, aquilo que o anjo tinha falado para ele, que seria a causa dele testemunhar, ele testemunha, e depois que ele testemunha, ele volta a falar. E depois que Zacarias volta a falar, o que ele faz? O cântico benedito. Então, eu acho que isso fala muito para a gente, isso, né? Observemos a graça de Deus, né? E eu falo disso agora, né? A gente já está meio que encaminhando, assim, meio que para o final, porque, guardadas as devidas proporções, foi o que a Isabela fez no início do podcast. Com o testemunho dela, o cântico da Isabela, digamos assim, né? Se a gente fosse pegar. Porque essa é a experiência de Deus que toca a gente. E o que a gente acontece? A gente testemunha. Que foi o que Zacarias fez depois. Ele canta o Benedito, né? Que a gente reza todo dia na liturgia das horas, né?
né? E o cântico, né, na história da Bíblia, justamente tem essa cara, é o grande testemunho, é o grande quem canta no céu? Os anjos. Cantam o quê? A beleza de Deus. Então, quando alguém canta na Bíblia, a pessoa está exaltando aquilo que Deus fez, como a Isabela fez o cântico aqui. Fica a dica, você e seu esposo fazerem uma música da filha de vocês. Bota em prática aí, Felipe, fica a dica, né? Junta lá o pessoal, faz uma música aí, né? Mas porque houve o cântico aqui da Isabela para a gente, né? Para você que está nos ouvindo, né? Então, é a gente ver e contemplar isso, porque a gente combate a incredulidade testemunhando a verdade, fazendo isso que a gente está fazendo agora, né? Então, eu acho isso muito profundo e a gente tem que ser audacioso, pegando Santa Teresinha, e colocar Deus nesses momentos, porque isso é a gente falar e tomar posse, né? Eu nunca gostava desse jargão, né? Toma posse, né? Toma posse. Mas, para mim, é muito verdade isso, porque a graça de Deus está aí o tempo todo, né? Um padre, um antigo diretor espiritual, falava para mim sempre assim, né? Ele falava assim, Ícaro, e aí esses mais novos não entendem assim, né? Mas o pessoal old school aí vai lembrar daquela época da rádio, né? Que você sintonizava até chegar na rádio e você parava assim, ó. Você vinha, para, pegou. Aí ele falava, Deus é assim. Deus é assim. E a nossa vida é o chiado. A nossa vida, o mundo, é o chiado. Aí você tenta sintonizar, porque o que é assim? Quando você sintonizava lá, você tinha um botãozinho, tinha que ficar correndo ele ali, e às vezes você tinha que dar só um fininho ajuste ali para pegar. Isso é a demagogia de Deus com a gente, né? A gente buscar a Deus, a gente fazer essa força nossa contra o mundo, que é a conversão, né? Que a gente está com Deus, e quando a gente escuta Deus, a gente canta com Deus. Porque geralmente você escutava rádio para quê? Cantar, tal, tudo mais, né? Pegando só essa referência aqui, né? E por isso que eu falo que houve o cântico de Isabela aqui, né? Podemos testemunhar esse cântico, assim. É muito legal isso que o Ícaro estava falando, e uma coisa que eu fiquei pensando assim, porque em algum momento da nossa vida, ainda que a gente seja estejamos numa vida, vamos dizer assim, correta, entre aspas, né? Então, a gente tem as nossas famílias, a gente vive a nossa vocação, né? Não vou colocar só o matrimônio, mas a gente vive a nossa vocação, a gente está a serviço de Deus, a gente tem a nossa vida interior, mas em algum momento da nossa vida, se você não passou por isso, com certeza você vai passar, você vai sentir aquela sensação, já dou meu tempo para Deus, já dou minha vida para Deus, já dou meu tempo, dou meu esforço físico, minha oração, enfim, mas em algum momento Deus vai te pedir tudo. Assim, ele vai pedir a sua vida completamente. Então, aquilo que você mais... você achava que a sua vida era somente para Deus, em algum momento você vai perceber que você ainda idolatrava outra coisa e que Deus vai te pedir aquilo, né? Então, diante desse momento, aí, enfim, seja, vamos dizer, uma perda gestacional, seja um emprego, enfim, tudo aquilo que a gente já falou e tantos outros exemplos dessa dinâmica que é a vida, né? Em algum momento Deus vai te pedir tudo. E nesse momento, assim, esse marco assim da sua vida interior mesmo, da sua vida de fé, tem 3 caminhos que a gente pode tomar, né? Seja o desespero, então assim, eu achava que eu sabia de tudo, enfim, já tinha entregado tudo e me perco assim pensando no futuro, o que vai sair de mim, ou mesmo a blasfêmia, né? Então assim, uma revolta com Deus de caramba, eu entreguei a minha vida inteira, ainda me tira isso, enfim, ou ter a fé, né? Não que seja o mais fácil, né? Talvez seja o mais difícil, justamente. Com certeza é o mais difícil. Porque é muito mais fácil se desesperar ou blasfemar. Então, por isso que eu falei que a lógica de Deus é completamente diferente da lógica humana, né? Então, ter o passo da fé de acreditar, tá bom, Senhor, já achava que eu tinha entregado tudo a Ti, mas o Senhor ainda me pede mais, me pede a mim por completo, né? E é o que a Evangelho Gaudium traz para a gente, né? Quando a gente dá um passo, Deus já esperava a gente de braços abertos, né? Então, acho que já encaminhando para o final, e depois vou passar para vocês darem uma mensagem final. Eu acho que a fé realmente é uma decisão interior, né? Como a Mavi tinha falado. Então, mais que seja algo acontecendo fora de nós, ela deu o exemplo aqui do elefante voando,
Mas tipo, precisa partir dentro de nós, né? E algo que o Padre Paulo disse numa das homilias é para que no momento que a gente está lá no Santíssimo ajoelhado, no momento que a gente está recolhido em casa para rezar, no momento do exame de consciência antes de dormir, seja também quando a hóstia é levantada, pedir para o Senhor que eu tenha mais fé, né? Senhor, eu creio, mas eu preciso ter mais fé. Então, é um processo mesmo, diariamente, de pedir mais fé. E não é de uma hora para outra que você vai ter fé, mas nos momentos em que Deus te permitir passar, superar, você vai percebendo que, poxa, 3 meses atrás eu achava que eu tinha fé, mas hoje eu percebo que eu cresci bastante, né? Não que se eu fortaleci. né? Exatamente. Então, é isso, assim, é uma decisão interior e que a gente tome realmente essa vida com Deus como um diálogo, assim. É uma pessoa que a gente está conversando, né? Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Né? Mensagens finais? Quem vai primeiro? Eu vou começar por aquela que começou cantando, né? A mensagem final. Vem música aí, galera. Sobe o som, né? Não, mas essa questão mesmo de pedir para que o Senhor aumente a nossa fé todos os dias, em todos os momentos. Assim, Senhor, me ajude a crer. Eu preciso muito disso, porque muitas vezes eu caio. E o Senhor não precisa de mim, mas eu preciso incessantemente do Senhor. Então, me ajude, por favor. São João, na primeira carta, fala nós temos que escolher pelo que seremos movidos a viver, né? Então, que a gente não se permita ser movido pela carne, só pelo que a gente vê, né? Que a gente, que nem a Isa falou, que a gente peça incessantemente o aumento da nossa fé, que a gente busque também e que, nesse momento, como o Gabs falou, que a gente realmente tenha ele como pessoa, sabe? Porque muitas vezes a gente não quer estar lá, sabe? Mas vá mesmo assim, diga, Deus, não quero estar aqui, mas eu estou, sabe? Então, assim, busque e peça sempre mais fé, porque a gente não pode se acostumar com isso, porque é um mistério de fato. Ficou muito forte em mim essa questão da vida na graça, né? Então, da gente viver essa vida desse abandono, né? Que a gente não sabe como que Deus pode pedir para nós e que nós estejamos preparados. Acho que essa é a grande oração que eu faço para você que está nos ouvindo, para nós que estamos aqui partilhando sobre isso, é a gente cada vez mais buscar, não por nossos méritos, mas buscar por saber que aquele que nos busca incessantemente já venceu por nós, né? Aí uma última dica musical aí. Eu ia perguntar, juro que eu ia perguntar. Mas não é nenhuma das 3 que eu tinha pensado. Nenhuma das 3 que eu pensei, eu dei a dica aqui. Né? Mas é uma que me pegou muito agora, depois que a Isabela falou. Né? É uma música que eu escolhi para a minha entrada de casamento, que é O Teu Amor Me Sustentará. Né? Que ela fala justamente isso, né? Bem mais do que eu mesmo, Senhor, Tu me conheces. Tu sabe dos segredos do meu coração. Tu sabe das minhas dores, dos meus planos, me conhece como a palma da tua mão. E o refrão vai falar isso, né? Que eu acho que finaliza aquilo que eu acho que principalmente ficou desse podcast, né? O teu amor me sustentará, a tua graça não me faltará. Como um selo gravado, né? Em meu coração, né? Então, que o Senhor... E fala no final, né? Que a tua vontade em mim se cumprirá, né? Então, que a vontade de Deus para nós, né? Que é que nós sejamos santos, se cumpra em nossas vidas. Então, essa seria a minha conversa final para todos nós aqui, para que a gente confie que Deus nos fará santos e que vivemos em busca dessa santidade, porque Deus nos vai tirar tudo para nos dar o tudo. Tem uma música também que eu vou indicar. Só tem alguém que fala de música, todo mundo se solta, né? Mas até eu fico brincando com o Matheus, nosso irmão de missão, que todo ano, pelo menos uma vez no ano, você tem que ouvir a música de Tomé, do Davidson Silva, nossa, vendo a imagem maravilhosa. de Caravaggio. Com o dedinho lá no buraco. Ela é ótima. Então, assim, nossa, toda vez assim... Principalmente as músicas do Davidson, assim, que tem algumas que eu gosto e, cara...
tomar um momento de pegar uma música assim, que realmente te fala ao coração, né? Até partilhei esses dias também uma música que a Paróquia São Pio, aqui de Brasília, fez com as cartas de São Pio, né? Que chama Reza e Espera. Nossa, cara, se você pega uma música assim, que é profunda, que é baseada em coisa verdadeiramente santa, assim, né? Escritos de santos, cara, você aperta o play, fecha os olhos, cara, nossa, é uma oração assim muito, muito forte, assim. E para mim, assim, sempre que eu me dedico a fazer isso verdadeiramente, me arrepio todo. E sempre que eu me arrepio, eu penso, cara, Deus está falando comigo neste momento. Exatamente. Então, ter músicas assim que nos ajudam a compreender, a ter um momento de fé verdadeiramente assim, né? Seja de louvor, seja de súplica, de agradecimento, enfim. Mas acho que faz realmente a diferença. Porque aquilo que a Mavi trouxe, eu quero deixar como um último recado, uma vez um grande amigo meu me disse, né, que um padre disse para ele que a palavra de Deus soe sempre como uma novidade para os nossos ouvidos, né? Sim. Porque a gente lê essa passagem de hoje, né, do Mateus, ou enfim, todas as outras que o Ícaro trouxe. A gente lê daqui 2 semanas, já vai dizer algo totalmente diferente para a gente, né? Porque a nossa vida é muito dinâmica, né? Então, ter essa consciência de que Deus quer falar para a gente sempre, e sempre coisas novas, está aberto para que essas surpresas, essas novidades soem no nosso coração, ressoem no nosso coração, né? Então, acho que seria isso. Eu acho que é por isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Gostaram? Sim. Pela estreia aí, foi bom? Vamos voltar mais vezes? Isso é diferente, que a gente não está escutando a musiquinha tocando. Sim. Mas Ela vai estar tocando agora, mas a gente não está ouvindo. Que a gente falou, rogai por nós, aí veio na minha cabeça. Normal. Obrigado pela presença de vocês, espero que tenham gostado. Foi muito rica a partilha de vocês, muito obrigado. Agradecer mais uma vez os nossos colaboradores, que fazem com que isso aqui seja possível, que fazem com que nosso instituto aqui em Brasília esteja de pé, esteja movimentado, né? Que tenhamos as missas, tenhamos os almoços, nosso grupo de estudo, nossos aprofundamentos, enfim. E faço o convite mais uma vez, se você quiser ser um colaborador Campus Fide e ajudar com que essa obra se mantenha, sustentada por mãos humanas, mas também pela mão de Deus, que é alcançada também através de vocês. Então, entre em contato conosco no Instagram, @CampusFide. Se quiser nos visitar aqui no Instituto em Brasília, fique à vontade, você será muito bem recebida. É isso, queria agradecer ao Gui mais uma vez pela nossa gravação, agradecer a presença da Mavi, da Isa, do Ícaro, e nos vemos na próxima. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.